É uma lesão venosa, tá, do seu Humberto. Apesar dele ter hipertensão e ter diabetes, ele já está diagnosticado como uma lesão venosa. A gente percebe também pelas características da lesão, tá? A gente vê que é uma lesão que tem as bordas irregulares, que são as principais descrições das lesões venosas. O leito dela não tem necrose, mas está um leito pálido, né? É uma lesão exudativa, a gente vê até pela quantidade de hiperceratose, ó, que vem desenvolvendo, e também a agressão, né, que tem na pele ao redor. A gente, por olhar, a gente já acredita que essa lesão tem um biofilme resistente, até pelo tempo, né, e pela característica pálida. É uma lesão que, como ele não está usando compressão no momento, a gente tem uma impressão de mais profundidade do que realmente ela tem, porque ele tem um pouco de edema nesse local. Tem uma outrazinha aqui também. Então, esse é um caso clássico de úlcera venosa crônica, uma condição extremamente frequente e desafiadora na prática clínica. Vocês sabem disso, né? Estima-se que entre 1 a 3% da população apresente esse tipo de úlcera venosa em algum momento da vida. E de pessoas com esse tipo de lesão que os postos de saúde estão cheios, as unidades básicas estão lotadas, e essas lesões são marcadas por um dos seus maiores desafios, que é a taxa de recorrência. O mesmo caso que a gente vê aqui no nosso paciente. Mesmo após a cicatrização, cerca de 1/3 dessas pessoas, quase metade dos pacientes, vai apresentar uma nova ulceração ao longo do primeiro ano, que torna indispensável que o enfermeiro tenha um raciocínio clínico além do convencional. Antes de iniciar, eu falei, ela que falou comigo. Mas é um resultado mais rápido do que com a sulfa, com esses tratamentos convencionais que são o que normalmente tem nos postos de saúde, né? Esse curativo foi feito lá na sala ou o senhor fez em casa? Como que já foi? Para tentar não colocar aquele monte de algodão, porque abafa muito essa pele aqui adjacente, entendeu? Ele convive com uma história de recorrência há mais de 3 décadas. Ele iniciou a primeira lesão em 1993. Conseguiu cicatrizar em 2000. Olha o tempo que ele precisou para cicatrizar. Apresentou uma nova reincidtiva em 2010. Voltou a cicatrizar. E mais recentemente, após o trauma causado por uma queda de um tijolo, né, porque ele trabalhando sobre a área, atingiu aquela cicatriz e a lesão abriu novamente e nada de voltar. Ele vinha aí sendo acompanhado pelo SUS, ou seja, ele faz parte, né, dessa parcela da população que ficam aí nas filas, nos postos, né, tendo tratamento convencional. E até que ele viu que esse tratamento não estava tendo resposta, né, os profissionais também que estavam atendendo ele, e acabaram indicando ele para nos procurar. O senhor tem pressão alta e tem diabetes, né? Tem, fazendo tratamento. Tá, deixa eu pegar ali o aparelho de pressão. A gente vai ouvindo a história do paciente. No documento vem tudo certinho, né? Separado, comorbidades, para a gente checar. Mas no real, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo e vai anotando. A gente usa um sistema informatizado, então estou anotando aqui, né? No sistema direto. E conforme o paciente vai trazendo a história dele, a gente vai anotando. Então, o senhor Humberto já falou para mim que ele é hipertenso, que ele tem diabetes, que ele está tratando. Então, a gente vai verificar os níveis para ver se estão controlados, se a gente precisa dar alguma orientação. Qual foi o último horário que o senhor comeu? A sua última refeição? Café? É, isso. Era 8h20. 8h20, 8, 9, 10, 11, então tá bom. Então essa glicemia que a gente vai fazer é pós-prandial, que é após uma refeição, tá bom? Aí pro senhor que tem diabetes, o ideal é que ela esteja abaixo de 180, tá bom? Vamos ver como é que tá. O que o senhor tá tomando pra diabetes? Quando eu comecei há um mês, há 2 meses atrás, chegou a dar 228. Quando começou o tratamento. Agora tem 86. Isso é bom. De manhã? Foi De de manhã? manhã. 86 é bom. Não é ruim, não. O senhor tem aparelho em casa? O senhor costuma verificar? Esse aqui não tem de 43. Tem de pulso e tem outro. Ó, deu 119, tá? Pra quem já comeu, tá de parabéns. É bom? Muito bem. Agora, como o senhor também tem diabetes, a gente vai verificar como tá os pulsos, tá? Estão direitinho. Das 2 pernas. Esse aqui.
aqui. Ó. Pode levantar um pouquinho. Pode botar a perna aqui, ó. Aqui. Isso. Aí. Há anos que ele é médico desse movimento. Sempre que a gente for usar a tesoura, né, para ajudar a gente a retirar a atadura, a gente procurar usar essas tesouras aqui, ó, com a ponta arredondada. E sempre colocar o dedo, ó, na hora de cortar, para a gente evitar que bata na pele do paciente. Então a gente corta essas primeiras, que já vai facilitar a gente desenrolar. Esse curativo foi feito lá na sala ou o senhor fez em casa? Não, foi feito lá, a Natália que fez. Ah, tá. Drena muito, por isso que coloca esse algodão? Ela botou para evitar de molhar. Ah, tá. Pode botar aqui a perna agora. Isso. Ah, e aí é que vocês se enganam, né? Porque aí você deve estar pensando, lesão venosa igual a bota de Una, pronto, tudo resolvido. Porém, foi justamente nesse momento que surgiu um grande desafio clínico. Esse paciente ele apresenta alergia a óxido de zinco. Isso foi até evidenciado pela equipe que estava cuidando dele, o que inviabiliza a utilização de bota de Una, mas não das terapias compressivas. Inclusive, ele tem bastante eczema, dermatite, com certeza até mesmo pela tentativa, né, da bota de Una que foi feita. E a bota de Una é considerada, né, uma das terapias compressivas mais tradicionais para úlcera venosa, né, e efetiva. É uma lesão venosa, tá, do seu Humberto, apesar dele ter hipertensão e ter diabetes, ele já está diagnosticado como uma lesão venosa. A gente percebe também pelas características da lesão, tá? A gente vê que é uma lesão que tem as bordas irregulares, que são as principais descrições das lesões venosas. O leito dela não tem necrose, mas está um leito pálido, né? É uma lesão exudativa, a gente vê até pela quantidade de hiperceratose, ó, que vem desenvolvendo, e também a agressão, né, que tem na pele ao redor. A gente, por olhar, a gente já acredita que essa lesão tem um biofilme resistente, até pelo tempo, né, e pela característica pálida. É uma lesão que, como ele não está usando compressão no momento, a gente tem uma impressão de mais profundidade do que realmente ela tem, porque ele tem um pouco de edema nesse local. Tem uma outrazinha aqui também. Ele tem também, ó, essa articulação dele aqui, ó, também é endurecida, tá vendo? Isso aqui também dificulta bastante o tratamento, que a gente precisa dessa articulação móvel para favorecer o retorno venoso. E essa dermatite aqui também é uma característica das lesões venosas, tá? Então é uma pele bem sensível, que sofre, né, com essa congestão venosa. Então, às vezes a gente coloca uma terapia mais úmida, como a bota de Una, por exemplo, a pele sofre, que foi o que aconteceu com ele. As lesões estavam respondendo bem, mas ele teve que parar o tratamento por causa dessa reação que deu aqui na pele. Vira só um pouquinho, São Humberto. Isso. Deu? Porque como a gente vai cuidar também dessa área adjacente, para a gente ir avaliando o resultado. Como que já foi? Então, antes de começar, a gente vai preparar aqui o que a gente vai usar nesse curativo, tá? Então, a gente vai utilizar, como eu falei, tem biofilme, então a gente precisa de um controle antimicrobiano. Nada melhor para preparar o leito como um sabonete antimicrobiano. Nesse sabonete a gente tem barbatimão e o carvão ativado, tá? A gente vai usar também uma solução, tá, de limpeza, que a gente usa depois do sabonete, o hidrogel e um creme barreira potente para poder ajudar. Aí a gente vai usar como solução a água destilada, né, que a gente pode usar tanto soro quanto água destilada. E a gente vai utilizar aqui a agulha 40x12 para poder a gente conseguir irrigar a lesão com uma pressão adequada para ajudar a gente na remoção, né, dos debris, do biofilme. Como ele também não sente dor, vocês vão perceber que eu também vou esfregar mesmo a gaze para poder a gente remover o biofilme, tá? Quando o paciente não sente dor, isso é possível, é uma maneira da gente melhorar ainda mais o preparo desse leito. Aí, é nessa hora que o raciocínio clínico do enfermeiro faz toda a diferença. Em vez de insistir em um protocolo padronizado, individualizamos o tratamento dele,
controlamos a dermatite e optamos por outro dispositivo de terapia compressiva, porque lesão venosa é igual a necessidade de terapia compressiva, certo? Você concorda comigo? E prescrevemos um tratamento totalmente manipulado, desenvolvido especificamente para as necessidades desse paciente. Esse caso mostra que tratar uma ferida não é apenas escolher um curativo, mas compreender o paciente como um todo e adaptar, né, a conduta quando o protocolo tradicional não é possível e acompanhar esse paciente na jornada até a cicatrização e também após ela. Aí agora que a gente vai manipular a lesão, a gente vai usar a nossa luva estéril. Então eu já vou abrir ela aqui. Já vou deixar minhas gases aqui também preparadas, porque eu vou precisar. Eu vou calçar só uma mão da luva, porque a minha outra mão eu vou reservar para poder pegar as coisas, tá? A gente vai começar aqui com a higiene da pele adjacente, né? Que o consenso já mostra pra gente, a gente tem que se preocupar com essa pele também. Como é uma pele que teve uma dermatite, se a gente olhar de pertinho aqui, ó, tem uns pontinhos aqui de pequenas soluções de continuidade, é importante que a gente use um sabonete que seja antimicrobiano. Se essa pele tivesse íntegra, eu poderia utilizar um sabonete comum, líquido, com pH acidificado, né, esses de bebê, mas como é uma pele que tem, né, tá vendo, ó, tem hiperceratose, tem pequenas areazinhas, né, de lesões de continuidade, então a gente tem que dar uma protegida. Então a gente vai começar por essa área adjacente aqui primeiro, tá? Lembrando que os pacientes que normalmente têm lesões nas pernas, eles têm que proteger essa perna no banho, né? Então eles não conseguem lavar essa perna em casa. Por isso que é tão importante a gente se preocupar também com essa higiene, tá? Aí conforme for melhorando essa pele, a gente vai passando por um sabonete comum, a gente vai reduzindo o curativo, às vezes até para ele fazer higiene mais vezes em casa, hidratar. Levanta um pouquinho. Isso, pode baixar. Ô, Luana, dá uma baciazinha pra mim, por favor. Senão eu vou fazer bagunça aqui. Olha como a pele já dá outra vida. É, a gente só higienizou a pele. Um paciente portador de uma lesão venosa, de longa data aberta, que já passou por alguns tratamentos, né, e não teve resultado. Então a gente iniciou o tratamento dele aqui hoje, uma lesão com biofilme. Por isso a gente acabou usando alguns produtos aí antimicrobianos. Então eu vou colocar isso aqui só enquanto a gente está higienizando, tá? Depois a gente tira. Baixa. Pode relaxar. Isso aí, perfeito. Melhorou. Que aí a gente pode lavar à vontade. Ô Luana, outra coisa, traz aquele sabonete lá do meu carrinho, que é comum, da podiatria, que eu uso na podiatria. E aqui para a planta do pé, eu vou usar um sabonetezinho comum, tá? Que aqui a gente não tem lesão e o senhor não pode lavar esse pé em casa, então a gente tem que lavar. O senhor consegue lavar? Eu do meio do pé para lá, onde não tem garrafa. Aí o senhor consegue higienizar? Ah, então ótimo. Tem até uma chuvinha ainda passando. Isso, perfeito. Acabando a área adjacente, agora a gente vai higienizar a lesão. Aí, ó, vou perguntando pro paciente se ele tá sentindo dor. Tá sentindo dor, seu Humberto? Quando tá passando aí? É? É uma coisinha muito leve. Leve. Se doer muito, o senhor me avisa, tá? Tava mais inflamado, né? Não dava pra ver, tava super inchado. Ó, o próprio jato do soro ajuda a gente, tá? A remover biofilme, restos de células mortas que a gente quer que saia. Pronto, removi todo o sabão. A gente vai utilizar a solução de limpeza após a remoção de todo o sabão nas lesões. A gente coloca a gazezinha assim, ó, toda aberta e borrifa por cima da gaze e deixa ela bem molhada com a solução. Eu posso aplicar direto na ferida e depois vir com a gaze? Até posso, mas tem paciente que tem muita sensibilidade. Quando a gente aplica o jato direto, eles sentem. Então é melhor fazer dessa forma. Pode também, ó, umedecer a gaze até antes de colocar, ó, bem molhadinha, ó, bem encharcada. E vamos deixar aqui 10 minutinhos. Pode abaixar. Pode abaixar, pode relaxar a perna. Isso. Já clareou.
Aí a gente vai iniciar o hidratante, vamos ver como que vai responder, porque cada indivíduo é um, né? Se não ficar bom esse, a gente faz outro, tá? Por isso que os frasquinhos são bem pequenininhos, que a gente vai ver como que o senhor vai responder o tratamento. A gente não fazer um frasco grandão, não fica legal, ainda mais que o senhor tem uma pele já que é reativa, e aí desperdiça o produto, isso, né? É verdade. Não corre ar, tá impedido. Aí, ó, tomar um remédio da pressão todo dia, tá? Para poder a gente evitar as complicações e a ferida conseguir fechar. A glicose do senhor tá de parabéns, continua fazendo o tratamento direitinho. Pode relaxar a perna, São Humberto. Isso. A solução a gente não precisa enxaguar. A gente vai usar agora o creme barreira. A gente vai passar em toda essa pele aqui fragilizada. Hoje em dia pode fazer a pele daqui pra baixo, ela era igual carvão preto. A parte da circulação mesmo. Vai melhorando, você tá ficando clarinho. E o que é muito importante, antes da gente começar a tratar a lesão, primeiro a gente ouvir o seu Humberto. Então, mesmo que você tenha uma ficha estruturada, sempre ouça o seu paciente, porque tem muita informação importante que é importante para nós na hora que a gente vai pensar no tratamento desse paciente, porque não é só fazer o produto manipulado, a gente tem que orientar. Então, ele tinha algumas dúvidas sobre hipertensão e a gente, durante a consulta, fomos tirando essas dúvidas. Tinha algumas dúvidas sobre o tratamento de diabetes. Durante a consulta, a gente foi também sanando essas dúvidas. Por quê? Se não tiver controle da comorbidade, como que a gente vai conseguir ter um ambiente propício para a cicatrização? Então, a gente precisa também cuidar do paciente como um todo. A gente vai ver o pulso aqui dessa perna, tá? Depois que a gente usou, a gente separa o aparelho, né, para fazer uma desinfecção. A atadura aqui também já me esperando. Ajuda aqui a aplicação com a gaze, tá? Não preciso aplicar muito para poder não macerar as bordas, então é a quantidade suficiente para cobrir a ferida, ó. Cobriu a ferida, eu já deixo essa gaze aqui. No outro vai ser menos ainda. Não precisa virar não, Sr. Humberto, pode deixar assim para não cair a gaze. Como esse gel aqui é dele, ó, eu posso fazer isso aqui, pegar, ó, tá vendo? Quantidade suficiente para cobrir a ferida. Cobriu, posso colocar uma luva de procedimento agora nessa mão. Eu vou só colocar umas gazezinhas aqui. Sr. Humberto, eu vou só falar com Tayla, como o senhor vai lá todo dia, para tentar não colocar aquele monte de algodão, porque abafa muito essa pele aqui adjacente, entendeu? Para poder ela respirar, tá? Porque aquele algodão ali não ajuda. Então, assim, a gaze é só aqui onde está a ferida, não precisa ser muito tempo. Como o senhor está indo lá todo dia, então não tem necessidade de colocar aquele monte. Quando o paciente fica muito tempo, aí a gente até fortalece ali o curativo absortivo para não ficar vazando em casa, né? Mas o senhor vai lá todo dia, então não tem necessidade. A gente vai fazer esse enfaixamento com essa atadura e depois a gente vai vir com a atadura compressiva, porque o Sr. Humberto teve uma reação à bota de Una, então ele precisa da terapia compressiva, né? Porque é uma lesão venosa, mas a bota de Una a gente não tem como fazer por causa da dermatite, então a gente vai fazer a atadura compressiva. Então, primeiro a gente passa essa atadura comum, como se fosse a atadura compressiva, e depois a gente vem com a compressiva por cima, que ele vai tirar à noite para dormir. Então, a gente vai usar a atadura compressiva. Essa daqui é que o paciente trouxe de longo estiramento, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com ela, porque ela não é uma terapia compressiva inelástica. Então por isso que a gente estava orientando ele que ele não pode dormir com ela, ele tem que tirar. Ela é uma terapia elástica, tá? Como ele é um paciente ativo, que anda, é também uma terapia interessante para ele, já que ele não pode usar a bota de Una. Só que eu tenho que tomar cuidado para não apertar demais, porque não tem necessidade. Então eu venho aqui, ó, assim ela tá sem tração nenhuma, né? Mais ou menos 25%, um pensamento muito parecido com o tape. 50%, 75%, 100%. Eu não preciso de 100% para ele, no máximo uns 25% para dar uma contenção, porque ele não tem muito edema, tá? Então no máximo uns 25%, ó, quase nada, tá?
A gente vai começar 2 dedos abaixo aqui, ó, de onde terminam os dedos. Essa técnica de enfaixamento serve também para bota de una. A gente tem que cobrir toda a panturrilha. Então, aonde que eu vou terminar? Mais ou menos 2, vai depender do tamanho do seu dedo. 2 dedos abaixo do joelho, tá? Ó, joelho, 2 dedos, tá bom? Isso. Vamos lá, ó. Comecei, prendi aqui, passei, ó. Quase não tô dando tração. Cobri aqui, eu vou fazer um X aqui, ó, na frente e vou cobrir o calcanhar, tá? Que o calcanhar não pode ficar de fora. Até se for um paciente que tem o pé muito grande, paciente muito alto, é interessante a gente orientar uma atadura mais larga, tá? Essa tá boa. Agora, quando eu for passar daqui para cima, eu sempre vou passar por cima dela mesmo 50%. Isso também define a quantidade de compressão que a gente está dando para o paciente. Então, se eu passar muito em cima, deixar só um pouquinho, quer dizer que eu estou passando de 75% a 85%. Então, eu aumento muito a compressão. Então, eu vou passar 50% por cima. Ó, 50, 50, 50. Vou ajeitando aqui, ó. 50. Se acontecer de chegar aqui em cima, né, onde a gente tem que parar, ainda tiver atadura, é só descer, tá? No caso dele, ó, deu certinho. Aí eu vou prender com o adesivo que eu tiver. Agora é melhor a consulta de podiatria. Não, eu primeiro quero... Para cuidar dos... vamos cuidar da ferida. A ferida só não vai pagar nada. Agora, a podiatria é pra gente avaliar como que tá o grau de sensibilidade do seu pé, seu risco de desenvolver lesão e cuidar das suas unhas pra você não ficar cortando sozinho em casa, que é perigoso para quem é diabético. Sim. Aí isso daí seria importante o senhor fazer, quando o senhor puder. Aí a pele a gente vai vendo também junto, porque quando o paciente já é paciente e faz mais de um serviço, aí tem valor promocional de consulta, paga mais barato. Tá bom. Tá bom? Tá legal. Ó, isso aqui então o senhor leva... Qualquer coisa me manda a cara me avisar. Não, isso. O senhor vai voltar aqui, pode ficar tranquilo. Isso. Vai ficando velho, tem que dar um trato. Tem que dar um trato, tem que dar um trato. Ó, prazer, tá? Obrigado, tá? Pela sua participação. Que bom, que bom. Eu vou chamar o senhor de novo aqui, tá? Pode ficar tranquilo. E passa tudo pra Tayla que o senhor sentir e é pra ir lá na sala todo dia, tá? Muito bem. Não dorme de atadura, não. Tira a atadura à noite, tá bom? Beijo, vai com Deus. Tá bom. Fica tranquilo. Tchau. Eu sou Jane Reis, sou enfermeira e mentora no Ensino Feridas Plus. E se você chegou até aqui e ainda não é o nosso aluno, eu tenho uma oportunidade para você começar a tratar feridas usando o nosso método. É através da nossa pós-graduação em feridas, com ênfase em prescrição de medicamentos manipulados. Eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários com algumas vagas para uma bolsa de estudos para início imediato, com um super desconto de até 55%. Clica aqui embaixo no link e fala com a nossa equipe para retirar a sua bolsa. Essas bolsas são limitadas. Te espero tratando feridas junto com a gente. A revolução da enfermagem já começou.